Obrigado, boa tarde. Eu, antes de mais, agradeço o convite que me foi dirigido na pessoa do seminarista Elias, mas obviamente agradecendo ao meu querido amigo e antigo aluno, o padre Robson Cristo de Oliveira, que por motivos, pronto, de funções pastorais e outras de caráter pessoal não pode estar aqui presente, mas de qualquer forma agradeço ao Museu Arquidiocesano da Arte Sacra do Rio de Janeiro, à Arquidiocese, a todos os presentes, ao Elias pelo acompanhamento e a todos, portanto, que aqui estão, a professora Márcia, o professor Fernando Porto. É com muito gosto que eu regresso virtualmente ao Rio de Janeiro. Eu preferia estar aí, apesar de aqui também estar muito bom e estar bastante quente. Sem dúvida, eu faço a troca consigo. Na sua reforma vem para Portugal e eu vou para o Brasil, aceito perfeitamente a troca. Da minha parte não há absolutamente nada a opor. Eu agradeço também a todos os que estão presentes, brasileiros, e a todos os amigos que fazem o favor de o ser e de estar nesta tarde cálida aqui em Portugal a acompanhar, tendo coisas tão importantes para fazer, estão aqui desterrados no Zoom, portanto, para me ouvir mais uma vez, desta vez, pronto, dentro daquilo que foi o pedido e o que está anunciado no cartaz, dentro daquilo que são os estudos iconográficos, a questão da imagem na arte sacra. Bom, eu vou então começar, eu vou tentar falar o mais pausadamente possível, porque, como dizia um ilustre carioca, esta língua que nos une, mas que tanto nos separa, enfim, o Milor Fernandes dizia muitas vezes, e começamos muitas vezes a ter que falar pausadamente para uma ou para outra das perspectivas de um e do outro lado do Atlântico. Portanto, é importante que, digamos, que nos entendamos. Hoje, e eu até tinha aqui, começo, esta é a minha cidade, eu sou como um escritor português, o Almeida Garrett de Salvo, seja, nasci no Porto, mas criei-me em Gaia, do outro lado, na outra margem. É a minha cidade, é a cidade de facto do coração, é a cidade na qual tenho vindo a ser feliz e serei, espero eu, muitas mais vezes. Tinha até neste dia de São Bento, e recordo sempre o amigo já antes de conhecer pessoalmente, e digamos o Dom Mauro Fragoso, como tantos outros da Venerável Ordem de São Bento, gostava de facto lançar esta minha pequena peroração perante esta ilustre plateia, por recordar de facto uma figura importante que hoje temos a sua festa litúrgica, a sua solenidade, o glorioso Patriarca São Bento, digamos, de Núrcia, o grande, talvez uma das mais importantes figuras da história universal, da história da Igreja, se quiserem, da história da Europa. Ele é o pai da Europa, é considerado até pela União Europeia como o patrono da Europa. Neste tempo de sociedade laicizada, secularizada, a União Europeia também tem um patrono, é o nosso glorioso São Bento, que tem uma importância aqui em Portugal, na cidade do Porto, como por toda a Europa, mais do que, digamos, mais do que importante, se me permitem a repetição, porque de facto o relógio, o tempo, quase tudo, ou grande parte da nossa cultura, se deve àquilo que é esta figura, o legado que este homem e os monges de São Bento deixaram, aliás, até na vossa querida e amada, belíssima cidade maravilhosa, que eu tanto estimo e gosto e prezo. O próprio São Bento, o Mosteiro de São Bento, tem uma importância irrepetível e absolutamente decisiva na formação até da própria cidade. Bom, eu não vou estar aqui com grandes delongas,
provavelmente, eu não quero estar a chover no molhado, ou pelo menos a repetir, mas eu vou lançar aqui algumas reflexões um pouco em torno daquilo que é. Eu fiz um PowerPoint com muitos slides, tenho muitos projetos, muitas ideias relativas àquilo que é a minha apresentação. Vou tentar ser um pouco focado, direcionado, mas a base, digamos, em tese, que se pretende aqui nesta minha preleção é afirmar ou reafirmar ou impactar a relevância que a imagem tem na arte, que nós chamamos muitas vezes a arte sacra. Há uma discussão muito antiga, é uma discussão que não foi ainda resolvida, embora na Europa, no Brasil, na América do Norte, nos fora especializados, o debate continua entre aquilo que é o que é arte sacra, o que é arte religiosa. É um debate que não tem fim. Nós chamamos muitas vezes, confundimos, entre aspas, sem qualquer propósito de diminuição, sagrado, dizia um antigo bispo auxiliar de Lisboa e um grande professor da Universidade Católica, e que faz parte, digamos, hoje em dia da hierarquia vaticana, que dizia que sagrado só Deus. A arte em si não é sagrada. Serve o sagrado. Bom, a arte religiosa, a arte cristã, a arte sacra. Enfim, como também a santidade do lugar, a sacralidade do lugar, o que é um lugar sagrado, o que é um lugar santo. Há um conjunto de questões que o tempo não nos permite, mas uma das questões de fundo e daquilo que é uma das linhas de debate na atualidade na Europa, uma igreja, as igrejas, aquilo que passou a ser no Barroco um templo, quando antes era um lugar de congregação, de concentração de fiéis, é importante recordá-lo. Começou tudo por ser uma domus ecclesia, a casa da comunidade. A história da igreja, a história da arte, a história do homem, o seu contexto, ajudam também a perceber e a configurar a própria história daquilo que é a sacralidade ou a santidade de um lugar. São termos muito idênticos. Nós falamos em sacralidade, falamos em sagrado, falamos enfim, em santidade, mas são termos que na história não são sinónimos. O Barroco transforma em tudo isto, e principalmente a grande reforma católica. Normalmente, se me permitem, faço também já aqui uma pequena uma adenda, um aviso à navegação. Eu costumo chamar reforma católica, em vez de chamar contra-reforma, porque não temos apenas uma resposta à reforma protestante, há uma reforma começada antes da própria reforma protestante, que é, digamos, concretizada por Lutero em 1517, mas que a Igreja começa praticamente, ou se quiserem pensar, começa muito antes do século XVI e define, plasma, no Concílio de Trento, 1545-1563, que é a grande data de mudança de todo este cenário que nós hoje estamos aqui a falar e que estamos aqui até a dar relevo. E reparem, o Brasil, aquilo que é a grande maravilha da arte brasileira ou da arte religiosa no Brasil, não interessa antes ou depois de 1822, como também no fundo quase toda a arte no Ocidente é uma arte de cunho religioso. E no cunho religioso temos que, eu peço desculpa, vou só beber um pouco de água para aguentar. Perdão. A arte no Ocidente até o século XIX é uma arte religiosa,
quer seja de caráter católico, cristão, de obediência romana. A arte no mundo protestante vai se tornar não tão triunfal ou tão emblemática como a arte no Ocidente romano, como também temos a arte oriental, ortodoxa, temos outras manifestações artísticas dentro daquilo que é a grande árvore do cristianismo, uma árvore, como dizia há pouco, com 2000 anos de história, mas é importante referir que este Concílio de Trento, um concílio que tem 3 grandes sessões e que foi um concílio que, com muitas dificuldades e paulatinamente, chegou a um fim, um rumo, e que vai marcar precisamente aquilo que é a apoteose barroca, aquilo que é a grande metáfora no Ocidente, que vai ser amplamente plasmada na arte, que é tudo para a maior glória de Deus. E só, se quiserem também, pensar na questão de fundo deste título, se pensarmos na Igreja como um corpo institucional, o corpo, digamos, materializado de uma fé, de uma crença, se pensarmos nesse plano e nas suas dores de crescimento, nos seus tempos, nos seus problemas, nos seus, digamos, momentos, nos seus contextos, a Igreja tem crises, a Igreja tem heresias, cismas, divisões, movimentos. Tudo isso são formas, são sinergias, são momentos que dão alento e que dão força, que discutem, que reinterpretam, mas que pautam, digamos, aquilo que é a saúde institucional da atualização constante de uma intuição que tem 2000 anos, se pensarmos mais ou menos assim. E se pensarmos que as reformas, as grandes crises, ou até se pensarmos desta forma, peço desculpa, os ataques à opulência, à majestosidade, à instituição, são normalmente feitos com que forma, ou de que forma? Normalmente é a arte. Se pensarmos na crise iconoclasta, em Bizâncio, em Constantinopla, na querela dos ícones, a Igreja é criticada e usa-se o ícone, o espelho, a imagem de. Se pensarmos que naquilo que é a grande transformação da Europa no século XI, XII, eu peço desculpa, eu não tenho nem quero ter nenhum discurso eurocêntrico, mas todos os presentes aqui conhecem, estudam e têm uma mundividência que lhes permite ter um entendimento multissecular daquilo que eu estou a falar. Mas temos na cristandade, na ideia da formação da cristandade, temos um momento importante de renovação, se quiserem, na transição do século XI para o século XII. Temos aqui aquilo que é a apoteose beneditina, coloniacense, da ideia mística do caminho, da ideia mística da guerra, da cruzada, do corpo que é mostrado, que é evidenciado, materializado através de uma imagem que é aquilo que nós chamamos o estilo românico. É o primeiro grande estilo europeu, é o primeiro grande estilo, se quiserem, do ponto de vista da imagem, do ponto de vista linear, da Igreja como instituição, depois do ano 1000, depois da superação de todas as crises, de todos os problemas, na longa caminhada que é a Idade Média, é o tempo da definição de um paradigma. E reparem, esse paradigma é espiritualizado, vai ser racionalizado no gótico, iluminado, mas quando se critica a Igreja, e eu não sei se o Sr. Dom Mauro está aí presente, mas para ele já na experiência beneditina da sua vida conhece os textos, como provavelmente todos ou muitos conhecerão, numa carta do São Bernardo a Guilherme de São Teodorico, em que ele pergunta ao seu irmão, portanto, beneditino, comuniacense, porque é que todo aquele Fausto,
Porque é que existia tudo aquilo em Cluny? Cister representa precisamente o nosso arcebispo do Rio de Janeiro, um antigo monge cisterciense. Eu não estou aqui naturalmente a pôr em causa a ordem de Cister, mas Cister e o programa de São Bernardo de Claraval são claramente um momento, um tempo de, digamos, de mel, de doçura, mas também de algum fel na crítica que o São Bernardo irá fazer nessa carta a Guilherme de São Teodorico. E o que é que ele, de certa forma, usa numa linguagem atual? A imagem, a arte. O que é que o Lutero mais tarde vai utilizar? E o que é que nós vamos ver na grande diferença da reforma protestante em relação à reforma, em relação à ideia da reforma católica, em relação à ideia de aquilo que era o mundo fiel e seguidor de Roma. Vocês reparem que, com todo o respeito, o mundo protestante, a única forma claramente inteligível pelo povo vai ser precisamente a questão da não necessidade de imagens. Ou seja, igrejas despidas, igrejas de paredes lisas, igrejas de contemplação, igrejas de congregação onde não é preciso haver a mediação da imagem. Ora bem, nós conhecemos na história daquilo que é o cristianismo, e fazendo assim um pequeno voo, se me permitem, neste tempo que nós temos, nós falamos numa igreja que nasceu anicónica, judaica, e vejam o diálogo de Jesus com a samaritana, uma igreja em espírito, ou uma crença em espírito e em verdade. Quando ela perguntava, e como é que nós vamos adorar? E reparem também na questão do templo, na questão da sinagoga, do templo, na questão da sinagoga. Jesus Cristo distancia-se logo no seu projeto que em Mateus 16, 17, a igreja que ele sobre Pedro erige, mas esta intuição de Jesus é uma intuição de, digamos, de verdade e de espírito. Não é uma, digamos, enfim, não estamos aqui a falar de uma instituição, de uma igreja exatamente como nós a conhecemos. E naquilo que é o arco temporal destes 2000 anos, vejamos que do aniconismo judaico, da herança judaica, daquilo que são os alvores do cristianismo, nós e reparem, o cristianismo é uma religião, ou cria-se como um sentimento, um fenómeno religioso multirracial, multiétnico, multilinguístico, enfim, plural, de diversidade, e na diversidade vai absorver sentimentos, tendências, em que a imagem, como em Roma, por exemplo, tem uma importância fulcral. E a imagem vai ser incorporada, vai saltar da clandestinidade para a oficialidade com Constantino. E a partir daí, a imagem, a sacralidade, a santidade, todos estes conceitos que a imagem exorna na sua materialidade, vai ganhar um sentido. Mas, se me permitem, eu dedico-me e privilegio muito mais a questão das significações das imagens e os contextos semióticos, algo em que o Brasil, por exemplo, está muito desenvolvido do ponto de vista científico nesta questão da semiose, da questão do que está para lá do bioma visual, que é uma imagem. Em tudo isto temos que ver a evolução, portanto, a pauta que a Igreja ou que a cultura cristã vai ter na sociedade, na cultura, no mundo, no seu desenvolvimento, nas relações humanas, na sociabilidade, em todos os momentos, até o século XVIII, até o século XIX, mesmo de certa forma ainda hoje, toda esta importância, toda esta premência, toda esta vertigem, se quiserem, do ponto de vista social que a Igreja tem, passa
muito precisamente por esta questão da imagem, do valor artístico, da questão da sacralidade da imagem. Bom, eu não, isto é não estou a dizer que é uma pequena introdução, porque senão vão ficar assustados e vão pensar, meu Deus, ele vai por aí fora, vamos tentar racionalizar e sermos um pouco mais objetivos. As igrejas são mais lugares consagrados do que lugares sagrados. Há aqui uma série de... isto, enfim, explicado em tão pouco tempo, vamos tentar ser mais lógicos. O que é que determina todo este caráter sagrado? Se nós virmos as profanações das igrejas, e isto eu sei que pode parecer um grande salto temporal, mas se olharmos hoje em dia para aquilo que se tem passado, por exemplo, na Europa, nos últimos 10, 15, 20, 30 anos, e se pensarmos em tudo aquilo que tem sido o ataque a instituições ou edifícios de caráter religioso, achamos e encontramos, enfim, um conjunto de profanações, de violentação do espaço sagrado. E reparem, a violentação do espaço sagrado não é apenas o grafite, não é apenas o ataque à bomba feito por uma entidade, não é apenas dolorosamente o assassinato, às vezes, de presbíteros ou de presentes ou de fiéis em comunidade, mas também passa, por exemplo, por aquilo que é o roubo, por aquilo que é a violentação voluntária, mente dirigida contra objetos de caráter litúrgico, de caráter, portanto, sagrado. E vocês, para vos dar um exemplo, o melhor museu, se quiserem pensar desta forma, de arte sacra que nós temos em Portugal, se quiserem, isto não é nenhuma provocação, é uma constatação e pode ser comprovada, o melhor museu que existe em Portugal de arte cristã, católica, é o Museu da Polícia Judiciária. É um museu que tem um acervo, um espólio absolutamente incrível de obras que não são coletadas pela Polícia Judiciária, mas que não podem ser devolvidas ou normalmente não se consegue o seu resgate para a comunidade original por causa da inexistência de inventário ou de comprovativo. E isto mostra claramente como em tudo isto, mesmo na secularização, na laicização, na tal descristianização da sociedade, a imagem sacra, além do valor litúrgico, além do valor que tem do ponto de vista da fé, do ponto de vista da mediação, daquilo que é a relação com o sagrado, a imagem tem também esta dimensão material, e a dimensão material torna e faz com que, meus amigos, nós, se formos a uma mesquita, temos uma sensação diferente daquilo que entramos, com todo respeito, numa igreja em Minas Gerais, numa igreja no Rio, numa igreja em São Paulo, numa igreja em Recife. Nós temos o encanto daquilo que é o teatro sacro, aquilo que é, digamos, a força da imagem, da decoratividade, aquilo que o Concílio de Trento nos deixou como um legado. A arte deve ser latrêutica, deve suscitar, portanto, a adoração, a veneração. A arte deve ser ilustrativa, portanto, deve ensinar e tocar, mas não pode esquecer nunca o plano estético, o plano do belo. Este plano do belo que tem arrefecido um bocado, se quiserem, este diálogo entre a transcendência, a imanência, este processo dialético, tem causado nos últimos tempos, na minha opinião, uma grande desorientação aos artistas que não têm conseguido, muitas vezes, na modernidade, ter uma relação ou ter uma ligação ou uma definição muito concreta e muito clara daquilo que é essa relação com o sagrado. Bom, eu não sei se alguém pretende fazer alguma questão ou aqui algum ponto de ordem, qualquer for. Sim, professor Vitor. Professor Pedro Germano também está à mesa participando com o professor Fernando, então gostaria também de apresentá-lo. Ele é pesquisador associado na Brown University,
e assistente de direção de John Carter Brown Library, nos Estados Unidos. Então, fique à vontade, professor Pedro Germano, Obrigado. já que o professor Vitor permitiu essa abertura. Não, é importante também para, de certa forma, para criarmos assim também alguma diálogo cruzado e tentarmos também esclarecer, espero. Há aqui uma... eu vou confessar, vou fazer aqui uma confissão, seria quase, não é uma reconciliação, mas é uma confissão. É muito difícil, é um tema absolutamente mastodôntico no sentido da grandeza e em tudo aquilo que nós poderíamos aqui discursar acerca desta relação, desta questão da imagem, da questão portanto, da arte no universo, da imagem no sagrado. E temos muitas vezes, eu fiquei um pouco aqui na questão da sacralidade, na questão da etimologia, na questão relacionada com aquilo que é os significados. Nós confundimos ou temos muitas vezes a noção de que as igrejas são espaços, e tal e qual como nós entendemos hoje, ou que foram sempre espaços de depósito e claro, de latria, no sentido de adoração, veneração de imagens. E depois, quando essas igrejas são desacralizadas, aparecem os museus, que são, no fundo, uma obra ou instituições de resgate, no sentido daquilo que é a recuperação, a validação e a eternização de uma obra de arte, porque também temos que pensar que a arte é como o ser humano, nós temos um fim, nós tentamos adiar ao máximo o fim, tentamos evitar que haja danos, tentamos manter a integridade, a materialidade o melhor possível de uma imagem, mas nós temos que o infinito não está, digamos, não faz parte daquilo que é, com exceção das pirâmides do Egito, basicamente temos que pensar portanto, as imagens têm um fim, temos que pensar que elas um dia ou desaparecem. Bom, isto tudo um pouco para relacionar o seguinte. Nós falamos na imagem no templo, na igreja, num espaço, num lugar que é sagrado, num lugar que é muito mais consagrado do que sagrado. É as velhas questões do sagrado que é Deus, o sagrado que é o divino, mas a igreja é o lugar onde o céu e a terra se unem. Uma domus ecclesia, um templo, é um espaço de contacto, é um espaço e é a ideia que também comum à sinagoga, à mesquita, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ou muitas vezes alguns autores dizem as Santas Escrituras, não as Sagradas Escrituras, porque elas não são sagradas, podem ser questão de sagrada porque foram inspiradas ou reveladas, portanto provém de um elemento sagrado. Questões de etimologia, de filosofia, de semântica, muito bem, mas se pensarmos que as igrejas e muita da arte que nós hoje em dia, da imagem, da valorização da imagem que nós fazemos, hoje em dia ela tem um sentido diferente daquilo que tinha, por exemplo, até ao século XIX, até à época industrial, até à massificação industrial da imagem. Mas, no entanto, temos que pensar, por exemplo, até ao século XVI, XVII, uma igreja não era apenas um lugar de culto, não era um lugar de congregação, uma igreja também tinha um espaço de cemitério, também era um espaço de um lugar onde se, digamos, enterravam os mortos, até as leis de saúde pública do século XVII criarem os cemitérios fora das igrejas, e imaginem o que seria num cenário de pandemia, como aconteceu muitas vezes noutras épocas, por culpa precisamente da sociabilidade extrema que as igrejas exerciam como palco de toda a congregação, enfim, de ajuntamento, entre aspas, de pessoas. As imagens em tudo isto funcionam sempre como referentes, como elementos de ligação. E vocês reparem que o imaginário
se no judaísmo, por exemplo, no Islão, há uma depuração, há um aniconismo, vamos explicar ou vamos dizer de uma forma muito generalista, como também, por exemplo, existe no luteranismo ou no calvinismo, nas reformas protestantes, não tanto no anglicanismo, o cristianismo oriental como o cristianismo romano pautaram sempre precisamente pela existência, pela força da imagem. A imagem, nós, se quisermos pensar e olharmos para as Escrituras, pensando em João 4, no episódio da Samaritana, e pensarmos, enfim, nas ideias dos cenáculos, ou naquilo que é o Santo Tomé, os cristãos são, o cristianismo é mais herdeiro de Santo Tomé do que qualquer outro dos apóstolos, porque o cristão precisa de ver, precisa de tocar, precisa da imagem para se teletransportar. A igreja é um lugar de meditação, de contemplação, ou a parte do sagrado, a parte que toca na vertical. Eu fiz aqui um estudo, mas o tempo urge, obviamente, mas relacionado com a geometria, a numerologia espacial da Igreja e, digamos, dentro daquilo que são as questões de numerologia antiga, de círculo, de quadrado e da confluência de todas estas geometrias, as igrejas acabam por ser naquilo que não são lugares feitos à toa, não são apenas sacralizações de espaços pagãos, não estamos apenas a falar na cristianização de lugares idólatras antigos. As igrejas têm também o propósito de criar um elemento de reunião que tem um eixo central vertical de ligação, quase como se fosse uma unidade de desmaterialização, aquele espaço da transubstanciação, que é o termo teológico que foi aferido ao longo da história da Igreja para aquilo que é a vertical, e a arquitetura tem trabalhado muito bem nesse sentido, que é o altar ou até o próprio baldaquino, e que daí que seja a centralidade eucarística ou litúrgica, não é apenas por ser ali, por ser um altar, existe uma simbólica inerente, e isso tudo faz parte da imaginária, faz parte da ideia da imagem, do conceito da transformação imagética que nós, digamos, na sociedade influenciada pelo cristianismo romano, temos e temos desenvolvido. E claro, falamos a arte como elemento congregador, se pensarmos que tudo isto, a Igreja é sacrificial, a Igreja tem uma história de sofrimento, tem uma história baseada, digamos, numa concepção de sacrifício, de imolação. Misticamente falando, o cristianismo desenvolve-se nessa ideia de, digamos, de sacrifício, de dor, de sofrimento. E reparem que, a partir do monaquismo beneditino, a partir da ideia da relíquia dos santos varões, e principalmente a partir da imagem de Sainte Foy de Conques, a Santa Fé de Conques, e depois com toda a história das relíquias e dos relicários, a tradição dos santos, a tradição, o comum, digamos, aquilo que foi uma crescente importância da santidade, e que no século XIV, no século XV, graças à devócia moderna e ao humanismo cristão, nós vamos ter a expressão fantástica ou numerologicamente redimensionada do culto dos santos, e principalmente, e pensem, se quiserem, nesta provocação que vos faço. Nós temos um renascimento classicista, muito bem, mas nós temos uma renovação, nós temos uma procura de modelos no clássico, mas as significações, o conteúdo intrínseco, a parte invisível, imaterial do modelo artístico existe já naquilo que é a própria fé cristã. Os santos que o século XIII, XIV, XV, há aqui um exemplo que faz um pouco a diferença na questão da humanização do Alter Christus.
a figura de São Francisco de Assis e todo aquilo que é, digamos, o vergel de santidade que brota deste exemplo, e depois reparem nas santas místicas alemãs, e depois vejam, enfim, em todo o processo de santificação daquilo que é a devócia moderna, o humanismo cristão do século XV, nós temos rostos clássicos, Renascimento, grandes artistas, muito bem, mas os significados, as significações, aquilo que é o plano iconológico, a dimensão que está para lá da imagem visual, essa, até ao século XVIII, até ao século XIX, é potenciada, valorizada. O referente é a religião, no caso, a religião cristã. No entanto, temos uma série de questões a seguir, com a própria reforma protestante, que põe em causa, não põe por causa a arte. A arte é uma consequência de todas as questões que o Lutero lançou e que depois o mundo, a sociedade civil se aproveitou e o empurrou contra a Igreja, contra a vontade dele, quase durante todo o tempo, e só no fim, enfim, é que talvez o Lutero tenha tido alguma intenção de reformar ou de romper, de rasgar, mas a crítica, como tantos santos fizeram, como São Bernardo, há pouco falei, foi sempre, de facto, é preciso disciplinar, é preciso fazer algo na comunidade dos fiéis, que é o que é. As igrejas são lugares de meditação, de contemplação. E se repararem, as pessoas, o povo, na iliteracia, como a ausência de escola, vai compensar o analfabetismo, chamemos assim, utilizemos estes verbos, com uma literacia imagética, visual, cristã. Eu muitas vezes digo aos meus alunos, e tenho aqui uma aluna que está presente, que por acaso é uma cidadã do Brasil, um camponês na Idade Média, no século XV, no século XVI, um colono perdido no litoral, no Brasil, abandonado como espião dos portugueses para fazer ali um mapeamento, etc., sabia muito mais de iconografia religiosa, e eu digo isto com todo boa vontade do mundo, do que qualquer vivente de hoje em dia sabe, por exemplo. E nós temos claramente aquilo que muitas vezes se chama erroneamente da Bíblia de pedra, da pedra. Não se pode dizer uma Bíblia da pedra se a população não sabia ler, como é que, enfim, se chamaria a Bíblia, mas tinha precisamente os referentes visuais. Só para vos dar um exemplo, um cristão, um lavrador, um camponês, um mendigo, um pedinte, um leproso à porta de uma igreja, sabia muito mais facilmente interpretar em frações de segundos esta pintura do Aníbal Carracci, sabia muito bem ver aqui ou a Rebeca e Eliezer, ou, no caso, identificaria a figura da direita como o ícone padrão que se criou mentalmente para a figura de Cristo, e, no caso, a tal samaritana que lhe pergunta então, e o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos adorar? É aqui, de facto, o projeto é em espírito e em verdade, mas o ser humano, o mundo, é como o lavrador da Idade Média. É preciso, como o Santo Tomé, ver. É preciso para acreditar. É preciso... a santificação passa pela existência de figuras que, enfim, por a biografia, por atos valorosos, por piedade, por crença, por fervor, se tornaram aquilo que nós chamamos os santos. Mas, e com todo o respeito, naturalmente, o processo criativo, porque um dos legados que, talvez o mais importante legado, isto está plasmado no Gênesis, e é a grande metáfora do Gênesis, do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e que é consumado, curiosamente, no livro da Revelação, que nós chamamos de Apocalipse, é a ideia criadora que Deus passa, ou
lega ao homem. E a arte é precisamente a expressão dessa criatividade, que é o exercício de tentativa de criação, enfim, do arquétipo, do modelo inimitável. O camponês, o camponês sabe muito mais de tudo isto de imagem do que o grande letrado universitário, o lente, se me permitem, de teologia de Coimbra do século XV, poderia até, ou de hoje em dia, pronto, do que eu. Querem que vos diga? Digo assim, sem qualquer assombro. Porque fazia parte de uma cultura visual que nós perdemos. Nós ganhamos nos livros que estão atrás, nos livros que temos em cálculo, mas em literacia, em, digamos, visualidade, em questão de imagem, a industrialização ou o mundo do século XIX, a tal materialização, retirou-nos esta apropriação do imaterial. Bom, isto são, às vezes, provocações, eu espero que ainda esteja no meu tempo. Puxem o sino e toquem bem alto se tiver que parar com a procissão, mas o senhor tem mais ou menos uns quase 10 nada. minutos. Ok, obrigado. 5 a 10 minutos. Muito bem, é que ainda tenho mais 214 slides. Eu posso depois fazer, ou fazermos uma brochura, um título, um trabalho, e eu vou depois desafiar o Robson para, como dizemos aqui em Portugal, meter uma cunha para... Não, mas assim fica para partilhar ou qualquer forma, porque preparei isto com muito gosto. Mas de qualquer forma, eu gostava aqui de partilhar... nós hoje em dia banalizamos. Eu não estou aqui a falar em nenhuma perspectiva de questões de posicionamento ou de facção. Se nos pusermos como analisando friamente o fio da história, se nós percebermos, nós banalizamos a cultura atual. Eu não estou a dizer que temos que as pessoas se têm de tornar agora beatas, que se têm de tornar, desculpem a expressão, que têm que se ajoelhar em fé, abrasada, e não estou a pôr as coisas, mas se pusermos friamente, cientificamente, analisando do ponto de vista da antropologia, reparem, até a própria arquitetura atual, até a própria... Eu vejo muitas vezes aqui, se me permitem, o exemplo do meu país, aquilo que são as chamadas igrejas caixote. Parecem caixotes, parecem caixas de fósforos brancas. Muitas vezes entramos numa igreja, linhas puras, linhas que deixam de ser puras e às vezes são duras, de uma inexistência absoluta de imagens, até a própria cruz em algumas igrejas é quase diluída, disfarçada, às vezes parece quase uma vergonha de mostrar os símbolos, de exibir no sentido de partilha, de lugar de meditação, e acontece que nós ganhamos em arquitetura, ok, mas perdeu-se no plano, e cada vez mais se perde no plano da simbólica. E reparem, os miúdos, os estudantes, os jovens entram no museu e ficam completamente obnubilados, perdidos, perante a excelsa qualidade dos museus, mas a falta de mecanismos de interpretação, porque o que se está a alegar é precisamente um vazio, é um vácuo, digamos, de capacidade não apenas de análise, mas de interpretação. E eu já não falo no processo da codificação, eu já não falo no processo da identificação. E isto, meus amigos, se passarmos do imaginário sagrado, da arte religiosa, para a arte em geral, nós temos aqui uma... Não estou aqui a lamentar negativamente, mas existe... Estamos a criar uma sociedade, do ponto de vista visual e artístico, sem muito, às vezes, boa a descrever, mas fraca na análise e inexistente na interpretação. Não sei se te faço entender. Isto, reparem, a questão
passa pela formação do ponto de vista da arte sacra, da arte em geral, da iconografia sagrada, da iconografia civil, heráldica, militar. Não estou a dizer que seja o mais importante a ensinar, mas eu vejo, por exemplo, muitas vezes, e tenho aqui alguns engenheiros, homens da tecnologia, das ciências exatas, que têm muito mais apreço, muitas vezes, e ensinam na visão de métodos geométricos, por exemplo, de análise e interpretação de obras de arte, que têm muito mais apetência e, às vezes, até competência, do que muitas vezes nós andamos sempre e ficamos presos às formas, ao formalismo. E o formalismo, não digo que já morreu com a Escola de Viena no século XIX, mas se fosse, e vou até começando por terminar, se houvesse uma prisão ou se apenas a forma importasse, provavelmente já não existia igreja. Eu não quero estar aqui a fazer uma provocação malévola, mas a questão da imaterialidade, a questão da transcendência está associada à ideia do invisível, está à ideia do absoluto, de algo que nós não quantificamos, nós não medimos. O mundo hoje em dia, artisticamente, está muito preso às formas, digamos, ao formalismo. O formalismo afasta ou prende-nos, é quase como se fosse um espartilho de linhas, de conceitos geométricos. E reparem, nós, se ficarmos presos, e também temos aqui uma grande professora da estatística brasileira, amiga que vive aqui em Portugal, que está presente, na estatística os números são números, mas nós temos que ir para lá e interpretar, contextualizar, dar uma dimensão que não fique presa na forma matemática ou aritmética. Portanto, é isso um bocado que a importância das imagens, e eu poderia, enfim, mostrar-vos como a questão do sagrado, e vou fazer aqui uma pequena, em 5, 6 minutos, o sagrado, a sacralidade das pedras, exerce um fascínio no homem desde há muito tempo. Há 20 e tal anos percorri todas estas 2.754 pedras, uma a uma, em Carnac, na Bretanha francesa, e a pensar como no Neolítico, portanto há mais de 10 mil anos atrás, pedras alinhadas, alinhamentos. Reparem, lá está, nós temos formas, mas ainda não conseguimos ir para lá das formas. Nós ainda estamos no tempo dos 2000 anos em que ainda podemos perceber a sacralidade e conseguimos, não digo tocar, mas a intermediação da imagem ainda existe, porque ainda nos podemos, digamos, não apropriar, mas tocar, perceber, entender. Quando perdemos os referentes, e também aqui falta a questão da formação, que é muito importante, e isso eu louvo essa iniciativa que estamos aqui hoje, não pela pessoa, a minha pessoa, mas a iniciativa de formar, de trazer um pouco mais de cultura, de agitar. Isso é muito importante, porque senão nós vamos ficar, quando olhamos para os menires de Karnak, nós sabemos o que é quer dizer menir, nós sabemos o que é Karnak, onde é que é Karnak, mas o que é isto? Nós ainda olhamos para uma cruz, há muitas pessoas que, calhar, provavelmente não percebem, não entenderão, mas ainda temos a intuição, por causa da instituição, da passagem da intuição à instituição, nós ainda temos os referentes, ainda temos os conceitos, ainda temos os conteúdos, ainda podemos, e reparem, nós temos os fundamentos. Quando perdemos os fundamentos, é como um edifício que fica sem alicerces, sem sapatas, sem bases, sem estrutura. E reparem como a ideia do céu na terra, os egípcios antigos, que tinham já... Mas reparem, nós estamos aqui a falar de espaços, o sagrado não é o que nós partilhamos, o sagrado é o interdito. Interdito
Daí a mediação do sacerdote, daí a mediação do presbítero como aquele que nos guia no sentido filosófico, no sentido simbólico, é o que vai à nossa frente e que leva a... Portanto, é aquele que sabe e que comunica no sentido que tem uma formação, tem uma especialização, se quiserem, para interpretar, para mediar digamos, no espaço do sagrado, para ensinar, para formar. Porque nós, o resto do mundo, somos aqueles que ficamos, que andamos à volta, e é claro que precisamos de uma luz que nos guie em tudo, na ciência, na fé, na vida, na sociedade. Bom, eu tinha aqui um conjunto de exemplos da questão dos templos, dos lugares, até para os estudantes que andam com o grego às voltas, portanto, é importante sempre o grego, a ideia do templo, a ideia do espaço interdito, até aqui em Tiberíades, reparem aqui o lugar onde estão as arcas com a verdade, a Torá, o lugar, o espaço para o qual nós acedemos precisamente e onde conhecemos, onde temos, digamos, esse toque do sagrado, essa mediação com o transcendente. Enfim, até é engraçado como na própria arte, na questão da imagem, é muito bonito este percurso, o próprio, aqui um anónimo catalão, reparem bem, a ideia do templo como um espaço que vai sendo sacralizado ao longo da história. O Jesus está num templo, não está a exercer uma função de direção, se quiserem, espiritual ou sacerdotal, mas está a utilizar, digamos, o que é que significa o templo. Nós temos que ler o São Paulo, é perfeitamente taxativo, na sua carta aos Romanos, por exemplo, como, enfim, a fundamentação bíblica surge sempre como também o São João, que é claramente o evangelista mais conotado com esta ideia da sacralidade, a ideia da santidade do espaço, do lugar. Bom, e é engraçado como eu deixo para terminar, porque o Elias já está a olhar para mim, enfim, vai tocar daqui a pouco para o ofício de vésperas e eu tenho que terminar, mas de qualquer forma isto tudo passa por uma igreja para a igreja, é um jogo de palavras que passa por ser aquilo que não a função que a igreja ganha, desenvolve ao longo da sua história, o espaço, o lugar, dentro da igreja do conceito global, que se transforma de um elemento de reunião para um elemento digamos, de sacralidade centrada no altar e, enfim, na comunidade que, depois da complexização das galerias, dos retábulos, dos altares, das capelas laterais, se vai criando a ideia, digamos, a concepção moderna que nós temos, portanto, da igreja. É um espaço multifacetado e a própria comunidade, a arquitetura, a casa em si, é o símbolo da comunidade. Os protestantes, por exemplo, os muçulmanos, nós temos esta característica em comum em todas as religiões. Reparem, uma mesquita não é um lugar sagrado. Uma mesquita não é um lugar sagrado. O sagrado na mesquita não está no lugar, não está no espaço. Está na significação, na orientação. Outra questão muito importante, a orientação das igrejas. Eu até tinha aqui, já agora, o grande paradigma, na minha opinião, da história da arte, da imagem, da questão da igreja, o sonho de um Papa Inocêncio III, um homem de intuições. Eu convido-vos, e vale a pena estudarem sobre este Papa, um canonista. Temos os Papas teólogos, temos os Papas canonistas, temos os Papas espirituais e o Papa Francisco. E isto aqui não é uma depreciação, pelo contrário. É uma dimensão moderna diferente da tradição. E reparem, esta pintura diotesca, que é uma das pinturas fundamentais, uma das obras de arte fundadoras
da ideia da nova igreja humana, reparem, uma das colunas é um ser humano, é uma figura humana tornada santa, não é? Um alter Christus, aquele que mais próximo esteve do modelo, é aquele que é a encarnação, precisamente, a ideia humana, física, da procura, da busca do modelo. É como a própria Igreja de Latrão que ele sustenta. E reparem, é a utopia humana, o sonho de um Papa de ordem, de leis, de cânones, mas que viu aquele mendigo, aquele homem todo molhado, todo sujo, e percebeu: está aqui algo diferente. É uma das imagens mais espetaculares da história do mundo, que podia conversar com isso durante muitas horas, mas é absolutamente extraordinário esta referência visual para terminar. Eu peço desculpa, mas ainda tinha muito para dizer. Obrigado a todos pela vossa participação. Eu vou fazendo aqui um pequeno... Se quiserem fazer alguma questão, eu estou aberto, disponível. E espero que tenha o meu discurso sido inteligível. Como eu comecei, então eu passo a palavra para o professor Pedro para começar nesse momento, traçar as suas considerações. Por favor, professor Pedro. Muito obrigado pela palavra, e eu queria agradecer também a palestra, que foi bastante ampla e em muitos momentos também muito desafiadora de levantar pontos interessantes à questão toda da história da arte e da iconologia em particular. Um dos pontos que me chamou a atenção e que me levou a uma reflexão paralela foi sobre a questão da iconoclastia, né? Porque o professor Teixeira sugeriu esse recurso à iconoclastia como um ataque às instituições. Então, quando a gente vai atacar a Igreja Católica, a gente ataca uma imagem da Igreja Católica, e nisso sintetizando um ataque político, religioso, institucional. E é interessante que como é que isso pode operar em religiões que precisamente não fazem uso de imagens, né? Então, nos vem à cabeça imediatamente o islamismo, e a consequência disso, que me parece, é que se cria também uma iconografia do islamismo alheia ao próprio islamismo, para que possa ser atacada, e o exemplo disso são as imagens de Maomé em cartoons, uma iconografia que se construiu ao redor da mulher com a burca, enfim, essas questões. Então, me parece que se torna, portanto, uma iconografia criada para a iconoclastia, o que a princípio seria um ponto completamente antagonístico, né? Se me permite, professor Pedro Germano, podem-me tratar por Vítor, por favor, mas repare uma coisa, eu posso fazer uma comparação, se me permitem, que é o que é que tem acontecido nos últimos tempos das manifestações depois da morte do Sr. Floyd. Não estamos aqui a discutir nenhuma questão relacionada com, portanto, a questão afro-americana, nada, absolutamente nada, por favor. Mas onde é que as pessoas expressam, como é que se expressou, digamos, a indignação? Reparem, foi na destruição de imagens, foi na violência direcionada, voluntária, sobre imagens. Há uma mistura, isto é uma questão de deformação, tudo junto. Peço desculpa, mas também é uma questão de formação. Repare, quando as primeiras formas de iconoclasia é aquela dos iconoclastas, em que o poder político, como disse muito bem, se sente dominado e ultrapassado e sente secundarizado em relação a um pretenso poder religioso que os popes no Oriente tinham na questão da imagem. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo, se me permite, seminarista Elias, gestor do tempo. Na Papua Nova Guiné, a guerrilha independentista combate o exército indonésio, maioritariamente muçulmano, e eles combatem com lanças e azagaias, como os Yanomami, como qualquer povo na Amazónia, por exemplo, com setas e zarabatanas e tudo.
mas com medalhões, com a figura de Cristo no peito. Porque eles acreditam que aquela imagem os protege e que nada lhes vai acontecer. E se acontecer, eles estão seguros e protegidos. E não há ninguém que lhes retire, que lhes diminua isso. No século VII, no século VIII, nós não vamos dizer que era tudo bonito e que foi tudo, que de facto que não havia um comércio de ícones, mas entrávamos em Constantinopla e tínhamos um ícone da Virgem, o ícone de Cristo numa muralha. Na cidade do Porto nós tínhamos todos os postigos da nossa cidade, da muralha, como no Rio de Janeiro, como em muitos lugares consagrados a santos e a figuras protetoras. E repare, o que é do Rio de Janeiro sem o São Sebastião? Desculpe, não é uma provocação, mas é a ideia, é um santo que protege das pestes, é um santo militar que defende, é um santo que tem uma importância cultural, mental, absolutamente prodigiosa. Nós não estamos aqui a discutir a historicidade, etc., mas em que é que as pessoas se vingam ou normalmente, quando se quer atacar uma instituição, ataca-se a imagem dessa instituição. A imagem, a figura. E isto aconteceu, repare, e quando se quer dizer que uma instituição gasta, é materialista, quando uma corporação está a comprar mais quadros do que a exercer a caridade, o Lutero, em 1510, foi a Roma e disse que veio de lá chocado. Qualquer um de nós, com todo respeito, ficaria chocado. Obviamente. E nós sabemos que não estamos a falar de ninguém isento de erro. E, no entanto, ele não deixou de ser quem era, nem de ser um frade Agostinho. Ele não abandonou nada do seu percurso. Mas uma das coisas que o impressionou sempre foi precisamente a questão das indulgências e a questão para a construção de templos, e nós, pronto, não vamos aqui discutir isso, mas para o exercício crítico, como até o próprio elogio da loucura do Erasmo, existe precisamente essa questão relacionada com a imagem, com o objeto. Nós hoje em dia atacamos um banco, por exemplo, desculpem, quando esse banco tem grandes coleções artísticas, nós pensamos logo, enfim, eu sei que é uma coleção, a imagem do banco passa pela coleção. O colecionador é alguém que é levado logo à desconfiança. O São Bernardo criticou, mas também depois escreveu, olha, desculpa, eu só achei que vocês acham que se dedicam demais à liturgia. Em todos os momentos, na questão da a imagem tridimensional ou bidimensional, como queira, ou as imagens mentais e invisíveis, são os alvos, são os targets preferidos para se atacar uma intuição, um ideal, um sistema, etc. Nós, é o que nós devemos, é o que nós temos, é aquilo em que nós podemos tocar. Os jovens, com todo respeito, não é uma questão de generation gap, mas eles querem passar uma imagem. Eu vou destruir a montra. Se me permite, o maio de 68, o que é? É uma revolução da imagem. É uma revolução daquilo que é a alteração dos códigos visuais femininos e masculinos também, mas principalmente femininos. É uma revolução de imagem. A imagem é, digamos, a ponte para o imaginário, o invisível, e para o comportamental. Nós criticamos através da questão da imagem. O Maomé, eu vou ser apedrejado, provavelmente, mas o Maomé quis fazer o que é? O Maomé não quis criar nenhuma religião. O Maomé era analfabeto. Deus disse-lhe, escreve. Ele disse, eu não sei escrever. Então, ouve e depois vai dizer alguém para escrever. Com todo respeito. Mas o que é que o Maomé quis fazer? O Maomé quis criar um código social em que a idolatria era perniciosa e que ele pretendia acabar com esse tipo de sociedade de Meca e de Medina, em que a imagem do infanticídio, a imagem de toda a vida licenciosa, da decadência moral do lugar onde ele vivia, era visível
precisamente na questão da idolatria. E ele quis acabar com a idolatria. E ele, pura e simplesmente, vai usar os textos, ele, os seus teólogos, do Antigo Testamento, do Pentateuco. Não representarás a imagem do Senhor teu Deus. Êxodo, quando o Moisés desce do Monte Sinai. O que é que o Moisés fica irritado? Quando vê que as pessoas estavam a adorar um boi que fizeram em ouro. Reparem, e o que é que o Moisés fica? Irritado. E tem que ir lá acima outra vez, e quando desce, traz os 10 mandamentos. Não representarás a imagem do Senhor teu Deus. O braço secar-te-á, a língua pegar ao céu da boca, etc. O judaísmo preserva, mantém o Islão como a religião que tenta ser, digamos, o construto final de tudo isto, vai precisamente a esse ponto, ao cerne. Agora, da imagem, mas só num segundo, se formos ao Irão, ao norte da Índia, à Ásia Central, islâmicos, vamos pensar, eles têm sempre a tentação da imagem. Quanto mais afastados do centro, o Irão xiita, a decoratividade, a cor, a imagem, existe prolixamente e santamente, sacralmente, no contexto islâmico, sem problema nenhum. Porquê? Porque é uma forma de identidade. E queremos matar essa identidade, como é que fazemos? Destruímos a imagem. A imagem também é um código. Quem é que nos diz que está aqui Maria com o menino, por exemplo? A imagem, o cristianismo também se construiu através de códigos imagéticos em que o cristão, que é cristão, que conhece os textos e os seus fundamentos, olhava e intimamente, em espírito e em verdade, sabia que aquela figura ali podia ser a Virgem e o menino. Claro que se chegasse ali um questor romano e dissesse a Virgem Maria, a mãe do tal palestiniano, do tal judeu, isso é... E tu estás a prestar culto a esse. Não há problema nenhum nisso, mas tens que prestar culto ao imperador, à imagem do imperador. O imperador Sétimo Severo tinha no seu panteão, século III, no seu panteão tinha 200 e tal imagens dos seus deuses protetores. Sabem que uma das imagens era de um deus palestinense, judeu, chamado Yeshua bin Nazareth, Jesus de Nazaré, que foi cultuado como um deus também. Também foi idolatrado por religiões pagãs. Portanto, este é o peso, é o valor da imagem. Professor Vitor, eu acredito que daqui a pouco o seminarista Elias vai bater todos os sinos com todas as badaladas. E aí, assim, agradeço a provocação do professor Pedro. Penso que essa mesa, pelo que eu estou acompanhando também no Facebook, tem 25 pessoas assistindo, aproximadamente 37 nessa sala. Essa mesa precisa ser desdobrada em um outro momento, inclusive com um diálogo maior do próprio professor Pedro. Então, assim, como me cabe moderar, me cabe também esse papel de um certo controle do tempo. Queríamos também agradecer a presença do professor Eduardo Duarte, da Universidade de Belas Artes de Lisboa, que também está presente entre nós, o professor Valério Risse, da PUC Rio de Janeiro. Eu vou só fazer uma síntese. Em cada imagem que o senhor mostra nas telas, a gente desdobra em diversos aspectos além da arte sacra, né? Eu, como historiador e enfermeiro também, me chama muita atenção em outros aspectos, e as provocações não foram direcionadas para esta área, mas elas tangenciam com muita facilidade. Seminarista Elias, prometo que não vou ultrapassar o tempo, mas precisamos escutar as badaladas do dia de hoje, do dia de São Pedro também. Sim, sim. Professor. Eu tenho muita saudade de ser estudante, de ouvir, portanto, normalmente ponho-me sempre a falar. Mas eu fico aqui, faz favor. É um convite em público, né? Os colegas estão pedindo texto no Facebook, eu já vi bastante. Aqui então, no chat. professor Vitor, eu vou colocar no chat.
Eu sou editor científico de uma revista de pesquisa. Cuidado é fundamental. Ela abrange muito mais a área da saúde, não tenho dúvida, mas a parte simbólica é extremamente importante, até porque precisamos dialogar com outras áreas do saber. Neste momento, o chat da revista, eu agradecia e vi em tudo, porque eu tenho todo o interesse em partilhar, em publicar, em disseminar, em fazer, da minha parte, tenho toda e total abertura, portanto... Então, por favor, peço que entre nesse site, que se encontre no chat, os colegas que quiserem também, verão que tem muito mais realmente a ver com a área da saúde, mas a saúde precisa dialogar e vem dialogando com o campo da arte, campo da engenharia, campo da arquitetura. Sintam-se à vontade. E eu, como editor científico da revista, então, professor Vitor, eu faço esse convite para que o senhor submeta o seu manuscrito, paper, para publicação em nossa revista aqui no Brasil. Proponho já um tema que é a iconografia e simbólica da saúde, da medicina, dos cuidados de enfermagem. E eu aqui há uns tempos fiz uma palestra sobre a história das pandemias. Por acaso estão aqui alguns dos mártires que assistiram e que sobreviveram. Estão aqui bons, portanto. Mas é um tema que eu gosto muito, a questão das pestes, das representações das imagens das doenças. Há pouco falei de uma questão, dos estigmas mais incríveis, já agora só que é o da lepra, e uma das imagens mais interessantes na história, digamos, cultural do Ocidente, embora não é praticamente desconhecida, é o beijo do leproso do São Francisco de Assis, que se tornou quase, como no Papillon, um romance do Henri Charrière, quando ele também partilha um charuto com os leprosos, e a questão da lepra, da mental culturalmente, e as representações cristãs ou não cristãs, etc, etc. E vocês até existe no Brasil o maior artista brasileiro do período, digamos, pré-independência, chamemos assim, do período colonial, o Aleijadinho, provavelmente sofria de anseníase nervosa e teria... Há uma certa vinculação no seu trabalho como artista, precisamente com esse sofrimento, com essa doença que, em vez de o ter matado aos 40 e tal anos, ao fim de alguns anos de doença, pelo contrário, parece que zombou da dor e lhe esticou a vida a um nível de sobrevivência que raramente foi encontrado, digamos, na história da patologia. Eu gosto muito também da área da medicina, embora não perceba nada. Antes de tocar o sino, ele vai tocar o sino. Por favor, professor Vitor, assim, para encerrar esse momento, já abriu outro. Fala o nome das revistas ou onde o senhor publica, eles estão perguntando. Excelente dica. Ótimo. Em que eu publico? Sim. Olha, o Arquivo Ibero-Americano, por exemplo, que é a revista Itinerário. Neste momento submeti até também sobre uma figura que no Brasil, que se me permitem com todo respeito, não é uma figura conhecida, mas é de um frade dominicano francês, do Padre Lebret, Lebret, que em 1947 fez um curso sobre economia social, que é um conceito que ele criou, e que no convento dos dominicanos em Perdizes, São Paulo, e depois vai trabalhar, e ele vai ser com o Josué de Castro e com o Dom Helder Câmara, por exemplo, ele vai ser um dos pais dos projetos de desenvolvimento integrado, humanista, no Nordeste brasileiro, até à morte dele em 1967. Não é teologia da libertação, não estou a falar nada disso. Eu estou a falar de um frade que, no Brasil, em 1947, eu fiz há pouco tempo 2 trabalhos sobre ele, e ele é conhecido e estudado pontualmente por alguns colegas do Brasil, mas de fora do Brasil, ou até fora de alguns contextos, não tem sido muito conhecido, ou não é, mas ele talvez é uma figura referencial
referencial na ação, digamos, católica, mas não só, mas da questão da perspectiva económica do desenvolvimento integral do ser humano e da criação de redes de desenvolvimento, educação, formação e principalmente do modelo urbanístico como fator, por exemplo, aquilo que é a comunidade, ou, entre aspas, a favela, na sua forma de transformar-se num espaço, digamos, o urbanismo como forma de lutar contra a pobreza e contra o subdesenvolvimento. É uma figura, pronto, eu daqui a uns tempos, espero eu, e corra tudo bem, virá a lume e eu partilho, o meu e-mail estava aqui, depois eu mando para o seminarista Elias, ele tem os meus contactos, o padre Robson, o padre Silmar Fernandes, a Daisy Keitzer também tem, mas o Elias pode precisamente, podemos fazer uma rede, um network, uma comunidade de partilha e fazermos mais. Portanto, da minha parte, estejam à vontade, é um prazer enorme.